Fala, meus queridos, tudo certo? Eu sou o Guilherme aqui da Rookies Brasil e eu tô de volta após uma semana de ausência para trazer o quadro mais aguardado, Rookie Report. Quadro semanal ou quinzenal, eu não decidi ainda, tá? Deixa aqui nos comentários o que você acha, se eu faço semanalmente, se eu faço uma semana sim, uma semana não. Vamos ver aí, dependendo de como os novatos estão se saindo, né, semana após semana, para ver se esse conteúdo vira mesmo semanal, certo? Aproveita para se inscrever no nosso canal, deixa o seu joinha, compartilha com todo mundo que você conhece que gosta de basquete. Ativa o sininho para você receber notificação quando sair vídeo novo. A gente tá com conteúdos quase diários aqui no canal, tá? E quando você faz isso, o YouTube entende que você gosta de basquete, passa a te recomendar conteúdos parecidos com esse e também a notificar toda vez que sai conteúdo novo aqui na Rookies, certo? Nos siga também nas nossas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram, a gente tá lá como @RookiesBrasil. Vamos lá? Até semana passada, o VJ Edgecombe ainda liderava a Rookie Ladder, né, a corrida para o prêmio de Rookie of the Year que a própria NBA publica oficialmente semana após semana. Mas como eu comentei no primeiro vídeo, onde eu falei que a estreia do VJ tinha sido histórica e que ele estava mantendo esse ritmo apesar dos bons números, eu comentei que esses números do VJ cairiam. Falei que os números cairiam, porque é completamente normal, seria absurdo, seria um outro nível, um outro patamar de jogador se o VJ continuasse mantendo aqueles números que ele teve na primeira semana. Esses números caíram, oscilaram, assim como é super normal que aconteça com um novato. Contudo, como eu mencionei, a postura dele permanece a mesma, ele parece ter encaixado muito bem nesse sistema do Nick Nurse, ele é o novato com mais minutos por jogo, ele tá beirando os 40 minutos por jogo, mas ele deu uma queda de rendimento e a NBA já colocou ele abaixo do top 3 nessa corrida para Rookie of the Year. Eu não quero dar tanta importância, tá, para esse prêmio em si, porque eu acho que é só um prêmio. O importante é a gente analisar como esses jogadores estão jogando semana após semana, certo? E por isso, hoje eu venho trazer um jogador diferente, na qual eu não comentei na primeira semana e que assumiu a primeira posição para esse prêmio, tá? Que é Con Knuppel, novato do Charlotte Hornets, que teve uma semana aí com um jogo de 30 pontos, 20 pontos, 24 pontos, e com isso acabou assumindo essa liderança. Tanto ele quanto o Kalkbrenner, dois novatos do Hornets, que eu vou abordar o jogo deles aqui nesse vídeo, e vou trazer um pouco mais de jogadas explicadas, certo? Copiando o meu amado Arthur Salazar nos vídeos que ele tem feito do vídeo análise que ele fez tanto do Nadir Riff, da Juju Watkins e recentemente o do Thiago Splitter, né? Se você chegou através desse vídeo do Thiago Splitter, seja muito bem-vindo. Aqui você vai ter conteúdo de qualidade semanalmente sobre NBA, sobre basquete FIBA, sobre WNBA e principalmente sobre draft, college e NCAA, certo? Vamos lá então. E eu quero começar aqui analisando essa jogada em que o Con Knuppel faz uma bandeja infiltração dessa defesa de Miami para entender um pouco como ele consegue pontuar além dos 3 pontos, como ele consegue pontuar além de ser uma ameaça no perímetro. O Con, ele é um novato, mas ele já é o segundo jogador na NBA, não só entre os novatos, mas dentre todos, o segundo que mais arremessa bolas em catch and shoot. O primeiro é o Markkanen, depois é o Con Knuppel. Então a gente já vê muitas jogadas para Charlotte, de Charlotte, para ele, sendo desenhadas para que ele possa arremessar dessa maneira, né, recebendo e já soltando a bola. Mas aqui nessa jogada é interessante porque a gente está vendo uma espécie de handoff aqui do Kalkbrenner pro Tremaine, né? Eu vou pegar aqui, deixa eu baixar o volume. E o Kalkbrenner passa para cá para fazer uma parede pro Jaime Jaquez, enquanto o Con tá fazendo uma parede pro Sion James infiltrar. A partir do momento que o Sion James infiltra, o Con Knuppel tem toda essa área aqui externa do perímetro para aproveitar esse bloqueio fora da bola do Kalkbrenner e receber essa bola livre aqui.
Quando isso acontece, a gente vê o Jaime Jaquez até teve uma leitura boa da jogada ali, ele viu que isso ia acontecer e tentou passar por fora, mas mesmo assim o Con recebeu numa situação muito boa. Aqui, o que acontece? O Con tem essa opção de passe para o Kalkbrenner, que teria todo esse espaço somente com o Wiggins na frente dele, que é bem menor que o Kalkbrenner, para fazer a cesta. Mas o que me chama muita atenção aqui nesse lance é justamente que o Con não arremessa e nem passa para o Kalkbrenner. Porque ele poderia arremessar, mas o Drew Smith já estava bem colado nele aqui, ou poderia passar para o Kalkbrenner. Ele não faz nenhuma das duas coisas. Pelo contrário, ele finge esse arremesso, o Drew Smith cai nessa tentativa, mas o Con usa esse espaço para infiltrar. Aqui é interessante, porque o Con ele tá marcado por 3 jogadores colados nele. E 3 bons defensores, tá? O Jaime Jaquez, o Jovic e o Drew Smith. Aqui seria muito difícil ele tentar um passe pro Tremaine ou pro McNeely, né? Essa linha de passe está muito bem cortada aqui pelo Fontecchio, e aqui tanto o Jovic quanto o Drew impedem esse passe chegar pro Tremaine, mas de alguma maneira ele passa no meio dos 3, e graças à parede do Kalkbrenner no Wiggins também, ele consegue fazer essa cesta, né? E aqui é uma and one, né? Cesta e falta. Bom arremesso, convertido, porém a gente vai ver aqui um pouco mais pra frente também algumas tentativas parecidas com essa, em que não se resultam em pontos. E aí, talvez a gente entre um pouco em algumas deficiências do jogo do Con também. Vamos lá, continuando, como eu mencionei na última jogada, nesse lance aqui a gente está vendo o Con sendo esse primeiro manipulador, né, ele que está comandando o ataque nesse momento e sendo marcado pelo Phil Larson, né, enquanto o Tremaine vem fazer um bloqueio para ele aqui, para fazer essa troca de marcação e o Con ir para o Jaime Jaquez. Acontece isso, o Jaime Jaquez acaba sendo facilmente batido no closeout aqui pelo Con, graças a esse controle de velocidade do Con. Isso aqui é algo muito interessante no jogo dele também, porque ele consegue, né, ter esse momento de acelerar e desacelerar. Ele chega aqui na base, no começo da área, e hesita essa aceleração como se fosse dar um arremesso. Ele poderia muito bem fazer esse arremesso, que é um arremesso bom para ele. Isso faz com que ele ganhe meio milésimo de segundo, talvez, e que gere, né, essa deficiência na defesa do Jaime Jaquez. Então, hesita, bate para dentro. A partir do momento que ele bate para dentro, aqui a gente está vendo 3 defensores muito próximos a ele. O Davion Mitchell larga completamente o Liam McNeely aqui, vai tentar esse roubo, Jaime Jaquez atrás, e o Kelleher muito bem aqui fazendo essa cobertura. O que acontece? O melhor cenário aqui seria o Conknappel fazer esse passe para fora. Liam McNeely, ótimo arremessador, essa bola deveria chegar aqui. Mas o que acontece? Ele consegue passar pelo Davion Mitchell e chega aqui nesse momento um paredão do Kelleher na frente dele. E aí o que é interessante também, ele finta o arremesso, o Kelleher cai, e aqui é o momento onde um jogador de elite, não digo nem de elite, tá? Mas um jogador um pouco mais experiente aproveita que o Kelleher caiu nesse fake e provoca o contato aqui com esse bração aberto do Kelleher. Con não faz isso. Ao contrário, ele tenta passar pelo Kelleher para fazer a cesta, só que o Kelleher é muito bom na recuperação e acaba dando toco no Con, né? Então aqui é um exemplo clássico em que ele deveria ter passado a bola em alguns desses momentos, em algum desses passos para o McNeely que estava livre, e aqui deveria ter cavado o contato e sofrido a falta, né?
difícil também, né, exigir que ele fizesse esse passe para o Miles Bridges. Né? Existem jogadores que conseguem, o Con eu acredito que possa ter essa evolução em algum momento, mas por enquanto não conseguiu. Mas o que acontece? Esse lance aqui exemplifica uma coisa muito legal que é, o Con ele não parece que com esse corpo consegue chegar tão fácil no garrafão. E é muito interessante que ele consegue, né? Justamente nesse momento em que ele tem 3 defensores completamente focados nele, o Keléo aqui abandona acho que é o Diabaté aqui, o Norman Powell fica mais próximo, o Miles Bridges fica bem livre lá naquela ponta, e você tem 4 jogadores próximos do garrafão, mas mesmo assim o Con, nesse momento com 3 cercando ele, consegue um arremesso, né? Consegue fazer essa tentativa. Óbvio que o Keller é muito bom nessas ocasiões aqui e ele erra, né, em não tentar cavar a falta, mas méritos pro Con em conseguir chegar no garrafão dessa maneira. Esse lance aqui também é muito interessante, porque a gente está vendo o Con novamente sendo o primeiro manipulador, que ele recebe a bola do Tremaine, né, mas é ele que está fazendo o início da jogada. O Diabaté chama o Liam McNeely para fazer esse bloqueio duplo, né, é o que se espera. O Jovic fica aqui nessa cobertura. Bom movimento do McNeely aqui, recebendo essa bola, podendo arremessar também, mas infiltra. A partir do momento que ele infiltra, a defesa do Heat colapsou aqui nesse momento, e você tem Wiggins, Jaime Jaquez, Jovic, Kelleher e até o Davion Mitchell aqui, correndo em direção ao garrafão para tentar evitar uma bandeja de um jogador que não é muito bom dentro do garrafão, que é o McNeely. Quando isso acontece, o Diabaté tá bloqueando esse espaço aqui do Kelleher e do Jovic em voltarem, do Kelleher e do Jovic de voltarem para marcar no perímetro, e o Knuckle tá completamente livre para receber. Quando ele prepara o arremesso, o Jovic estava ainda na marca de lance livre, até chega a contestar de uma maneira rápida, mas ótimo arremesso pro Con, que acaba matando essa bola. Mas se a gente volta pro início da jogada, é muito interessante perceber o movimento do Con. Ele começa 2 bloqueios, o Diabaté acaba nem fazendo esse bloqueio, né? O Jaime Jaquez percebe que essa bola vai pro Liam e consegue se recuperar bem, mas a partir do momento que o Con solta a bola, ele não para de se movimentar. Muitos jogadores soltariam essa bola aqui pro Liam e ficariam parados no mesmo lugar. Não, ele dá 2 passos, volta e se prepara para receber a bola bem de frente para a cesta. Tem bom passe do Liam McNeely aqui, outro novato de Charlotte. Agora aqui é uma jogada parecida com essa última que eu comentei, né? O Con recebendo aqui nessa região mais diagonal do perímetro e com 2 jogadores novamente fazendo essa dupla ameaça de bloqueio. Antes era o Liam McNeely no lugar aqui do Bridges e o Diabaté no lugar do Kalkbrenner, tá? Então trocaram-se os jogadores, mas é a mesma jogada. Só que o que acontece? Ao invés do Miles Bridges fazer esse bloqueio, ele sai do bloqueio e quem faz o bloqueio de verdade é o Kalkbrenner. Naquela jogada, o que aconteceu? O primeiro jogador que fez o bloqueio e correu para o perímetro, enquanto o Diabaté ficou apenas gerando os espaços aqui, ocupando aqueles espaços. Aqui não, dupla ameaça, só que o primeiro bloqueio passa, faz um bloqueio fake, e o Kalkbrenner que verdadeiramente faz o bloqueio. Então aqui tem o Con sendo marcado pelo Kelleher, que é bom marcando no perímetro, mas a partir desse momento que o Wiggins já não está mais na cola do Con, ele criou uma vantagem. Kelleher fica na dúvida se ele contesta o arremesso do Con. Se ele vai para contestar, o Kalkbrenner corre em direção à cesta, gerando muita vantagem. Ele fica na dúvida, acaba voltando, porque o Wiggins conseguiu se recuperar até de certa maneira bem, mas é um ótimo arremesso para o Con aqui. Para finalizar, essa última jogada que eu quero mostrar do Con para vocês,
mais uma vez ele sendo aqui o manipulador primário com a bola na mão, né, comandando o ataque, recebendo esse bloqueio aqui do Kalkbrenner e gerando essa vantagem aqui, né, tendo esse espaço para atacar. O Con, eu falei isso há alguns minutos atrás, né, ele não tem esse corpo de jogador que infiltra, mas ele tem aproveitado esses espaços que as defesas estão deixando para ele por conta da ameaça de perímetro que ele é, para infiltrar e pisar mais vezes no garrafão. Só que o que acontece? Aqui a gente tem um espaçamento meio prejudicado, porque o garrafão está bem congestionado, a gente está vendo que o Fontecchio está aqui atrás dele, né, que passou pelo closeout, mas você tem o Drew Smith aqui na cobertura, que deveria estar marcando o Sion James, mas abandona nesse momento, o Wiggins preocupado com o Pat Connaughton ali no canto, e o Ware aqui, né, cuidando tanto do Kalkbrenner quanto do Con. O Con aqui nesse momento, né, aqui poderia existir um passe para o Connaughton. Ele não faz esse passe, ele continua infiltrando o garrafão bem congestionado ainda. Faltou alguma movimentação, talvez do Tremaine, talvez do Connaughton, talvez do Sion James. O garrafão muito congestionado, o Con vai tentar a cesta, tanto com o Drew, quanto com o Ware, quanto com o Fontecchio na cola dele, para impedir que essa cesta seja feita. Ele consegue soltar por cima do Ware, o que é bem incrível, mas não consegue e o rebote fica para o Ware. Mas, novamente, esse aqui não deveria ser uma chance boa para o Con. Ele não deveria conseguir chegar tão facilmente no garrafão e ainda mais soltar essa bola tão em cima quanto ele soltou. E eu acho que é isso que faz ele ser tão especial. É justamente ele ser um jogador muito polivalente nesses sentidos. Talvez ele não seja ainda exatamente uma ameaça em 3 níveis, mas o jogo dele de perímetro tem desbloqueado essas ações para ele, né? Então ele tem se tornado, muitas vezes nesse começo em Charlotte, um manipulador secundário, né? Ele não é o armador primário. Quando o LaMelo não tá, né, o Tremaine tem feito essa função, o Sexton também, e ele tem sido esse segundo jogador, né, de levar a bola para ataque e fazer essas questões. Então assim, esse jogo foi o jogo em que ele fez 30 pontos, tá? 5 de 13 do perímetro, 9 de 23 no total. É um volume alto, uma porcentagem de aproveitamento boa, tá, ok, de acordo com o volume, não é nada de mal assim, mas muito interessante. Por quê? Porque o Con tem recebido essas responsabilidades, e com essas responsabilidades tem feito com que ele se torne um jogador cada vez mais importante para esse sistema de Charlotte e, consequentemente, aproveitado as chances e assumido essa liderança do prêmio de novato do ano. Bom, e para não ficar somente no Con-Knuckle, eu preciso falar um pouco também sobre o outro novato de Charlotte que também tem chamado a atenção, que é o Ryan Kalkbrenner, escolha de segunda rodada do Charlotte, que até o momento é o segundo jogador com mais tocos por jogo, atrás apenas de Victor Wembanyama. A porcentagem de tocos dele está em 7.9, que é basicamente a quantidade de arremessos tentados contra ele que ele bloqueia, né, que ele consegue dar o toco, né, isso está em 7.9, uma média muito boa. Acima dele, só o Wembanyama com 10%, certo? O Kalkbrenner com 7.9%. E aqui eu também queria trazer alguns lances quero trazer, na verdade, os 4 tocos que ele deu contra Miami nesse mesmo jogo pela Copa, onde eu trouxe todos os lances do Con-Knuckle, e mostrar aqui para vocês também um pouco sobre esses tocos dele, principalmente sobre como ele tem sido um defensor primário nessa equipe de Charlotte, atuando na cobertura. Então, a gente vê a jogada se iniciando aqui, e ele tá, entre aspas, marcando o Kelly Ware, mas a todo momento fazendo essa cobertura. Abandonou completamente o Kelly Ware
Norman Powell já estava numa infiltração difícil porque o Sion James é um bom defensor, outro bom novato de Charlotte, que é um bom defensor de mano a mano. Subiu, tocaço do Cockburner Banner aqui também. Outro lance, infiltração para cima do Miles Bridges, novamente ele larga o Kelleher na cobertura, tocaço. E aqui ele ainda atrapalha, né? Isso aqui não contou como um toco, nesse rebodank do Kelleher, mas, olha, parece que encosta, hein? Parece que encosta. Isso aqui é um lance de Wembanyama, né? De 2 tocos seguidos, assim. Baita defesa dele atuando nessa questão de cobertura. Mais um lance onde ele ignora completamente o Kelleher para fazer essa cobertura. E aqui é legal para ver o tempo de reação dele, porque ele cai nessa infiltração do Drew Smith. Aqui ele cai. Muitos defensores, muitos pivôs aqui com menos mobilidade, e olha que o Cockburner não é um cara com tanta mobilidade lateral, cairiam nesse lance e dificilmente se recuperariam. Aqui ele consegue ter um processamento muito rápido para ver, eu acho que é o Fontecchio, né? O Fontecchio subindo e consegue dar esse toco aqui também, um dos mais bonitos desse jogo. E o último da partida, mais uma vez, cobertura. Cara, isso aqui, esse toco aqui é o mais incrível, porque o Davion Mitchell, ele já tá no último segundo de soltar a bola. O Cockburner nem saiu do chão. Cara, a bola passa da metade da tabela e ele consegue dar esse toco. Não estava na descendente. Ele pega... Cara, é incrível isso aqui. Olha só. Não estava na descendente, parado no ar, quando ele encosta. Olha onde ele vai alcançar essa bola. É inacreditável. Tocaço dele. Além desses 4 tocos contra Miami, ele veio numa sequência de 3 partidas com pelo menos 4 tocos. Contra Utah, Pelicans e Miami. Contra o Lakers ele não dá nenhum toco. E no último jogo, antes de eu estar gravando isso daqui, contra Milwaukee Bucks, ele fez 20 pontos, se eu não estou enganado. 17 pontos contra o Milwaukee. E deu 3 tocos. Mas eu vou trazer aqui os lances dos tocos dele contra o Pelicans. Então, mais uma vez, aqui nesse momento, ó, aqui, a gente pode ver que ele abandona completamente o Derek Queen, que tá fazendo aqui a screen, tá fazendo aqui o pick and roll, né, com o... acho que é o Trey Murphy. Ele abandona completamente o Derek Queen, que não é uma ameaça de perímetro, e marca somente o espaço, fazendo quase uma zona aqui. Muito bem em não tomar uma decisão, em não fechar completamente no Queen, que está cortando em direção à cesta, mas também não sai do meio do caminho do Trey Murphy e acaba dando toco com as 2 mãos. Ele abandona completamente aqui eu acho que é o Kevin Looney, abandona completamente o Kevin Looney, ou seja, estratégia do Pelicans completamente voltada em ignorar os pivôs, estratégia do Hornets, né? Completamente focada em ignorar os pivôs do Pelicans fora do garrafão. O Jordan Poole muito bem no drible pra cima do Con, né? O Con acaba sendo batido nesse drible aqui, mas cobertura do Cockburner novamente impecável, dá esse toco e rebote do Con. Aqui, mais uma vez, olha, o Cockburner ele nem se preocupa nesse primeiro momento com o Kevin Looney.
apenas focado em fazer essa cobertura e dar esse toco bem, bem humilhante para cima do Jordan Poole. Mas é muito interessante também algumas coincidências nesses tocos, que é a maneira com que o Sion James, né, o outro calouro de Charlotte, também sendo muito bom defensor nessas infiltrações, né? Ele não facilita nada aqui, o Poole acaba conseguindo, né, uma chance de espaço porque o Sexton se embananou, mas o Kalkbrenner na cobertura acaba dando esse toco muito facilmente. Então é isso, meus queridos. No vídeo de hoje eu abordei especificamente sobre esses dois calouros de Charlotte, tanto o Conk-Knuppel, que assumiu a liderança oficial da NBA de calouro do ano, né? No momento ele é considerado o melhor calouro, porque sim, tem jogado muito bem, né? Principalmente nessa recente ausência do LaMelo Ball, como ele tem sido um armador muito nos moldes do que ele foi em Duke, tá? Porque em Duke ele raramente era o iniciador primário, mas em algumas posses ele tinha, né? Em algumas posses ele tinha essa função, tinha essa intuição e fazia muito bem, né? O que a gente comentava muito no pré-draft é que o Conk-Knuppel, ele é um excelente facilitador, né? Um excelente conector de jogadas. E a gente tem visto ele muito mais como um iniciador do que um conector nesse momento, né? Ele utilizando o pick and roll com o próprio Kalkbrenner, e ele até pisando no garrafão dessas maneiras que eu mostrei aqui, certo? Então, agradeço você que assistiu até o final, muito obrigado pela sua visualização, não esquece de deixar o seu joinha, tá? Compartilha com quem você sabe que gosta, que gosta de basquete, que vai gostar desse conteúdo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nada, a gente tem quase conteúdos diários aqui no canal. Nos siga também nas nossas redes sociais, @RookiesBrasil, tanto no Twitter quanto no Instagram, certo? Vejo vocês na semana que vem. Segunda-feira tem vídeo análise, mais um vídeo no canal onde o Arthur vai estar trazendo uma esmiuçada geral de alguma questão tática, seja da NBA, seja da FIBA, certo? Muito obrigado a você que ficou até aqui, Deus abençoe e até mais. Valeu!